Medo. Por que mãe tem tanto medo em relação à criação dos filhos, à segurança dos filhos? Como criar nossos filhos com convicção e confiança? Meu nome é Francine Estes, seja bem-vinda ao meu canal Self Designer. Medo, ele é um sentimento. Todos nós seres humanos com uma mente saudável temos dois medos fundamentais. O medo de não ser o suficiente, não ter o valor suficiente, não ser bom o suficiente, e o medo de ficar de fora, também conhecido nos Estados Unidos como FOMO, Fear of Missing Out. Medo de que o que está acontecendo não é justo. Ou isso não deveria estar acontecendo dessa forma. Ou eu não mereço. Isso não está certo. Isso não é justo. O que acontece é que quando nós começamos a criar nossos filhos, agora temos esse medo por nossos filhos também. Não queremos que ninguém faça nada para os nossos filhos que potencialmente pode desencadear um sentimento, pode magoá-los ou que os façam sentir mal, que eles os façam questionar o valor deles como ser humano. Nós sabemos que nossos filhos são preciosos. Nós vemos o valor que eles têm, que é infinito, e nós queremos que todos ao nosso redor vejam também. Esse pensamento desencadeia medo em nossos filhos e em nós mesmos. Agora, o medo de se ficar de fora, ou FOMO. Quanto a esse medo, nós não queremos que nossos filhos passem por nenhuma experiência difícil. Não queremos vê-los sofrer. Não queremos que eles percam uma oportunidade. Não queremos que eles sejam tratados de forma injusta. O que acontece é que quando temos filhos, agora sentimos esse medo dobrado, porque nós sentimos por nós e pelos nossos filhos. Por isso que a mãe tem tanto medo. Mas ainda tem mais medo ainda que eu vou explicar para vocês. Que como se isso não fosse o suficiente, os nossos filhos desencadeiam medo em nós. Isso acontece porque quando usamos a forma que criamos nossos filhos para questionar o nosso valor, então começamos a pensar, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu estou educando meu filho da forma que eu deveria? Nos preocupamos se as outras pessoas estão julgando a forma que nós estamos educando nossos filhos. E esse medo de não ser uma boa mãe desencadeia o outro medo, que é o medo de ficar de fora, de perder uma oportunidade. Porque agora nós pensamos, então se eu não for uma boa mãe, os meus filhos vão perder uma oportunidade. Os meus filhos vão ter uma experiência que eu quero que eles tenham nessa vida. E aí nós começamos a sentir culpadas. Também o medo de se ficar de fora, de perder uma oportunidade, é desencadeado por causa dos nossos filhos, porque muitas vezes nós pensamos, eu tenho que. Pensa sobre isso. Eu tenho que. Agora que eu tenho filho, eu tenho que lavar roupa todo dia. Eu tenho que cozinhar todo dia. Eu tenho. Pensa em todo o eu tenho. E pensa no que você acredita que você está sacrificando para que isso aconteça. Lembra que agora esse também é que você está perdendo uma oportunidade. Talvez porque eu estou educando meus filhos, eu talvez não possa me dedicar à minha carreira da forma que eu gostaria de me dedicar, que eu pensei que eu poderia. Não é justo que eu limpo a casa, demoro o dia inteiro para limpar a casa e em 5 minutos depois que eles chegam da escola, tá tudo pro ar. Não é justo. Então, esse sentimento de medo cria ressentimento.
e agora nós estamos ressentidos. E não só com nossos filhos, com nossos maridos também. Ser mãe é complicado. É como se tá numa montanha russa de sentimentos. Então, nós temos que parar e temos que pensar para que nós não projetamos esse medo nos nossos filhos. Como nós fazemos isso? Para melhor exemplificar como nós projetamos os sentimentos dos nossos filhos, eu gostaria de usar uma analogia que eu aprendi com a minha mentora, Jody Moore. Quando nós vamos viajar de avião, nós estamos acostumados a ouvir essa parte da analogia, que é: se alguma emergência acontecer, as máscaras de oxigênio cairão, mas se lembre, primeiro coloque a máscara em você e depois coloque a máscara no seu filho. E muitas pessoas usam essa analogia para pensar que nós primeiros temos que cuidar de nós mesmos como mãe para que nós podemos cuidar dos nossos filhos. Mas hoje eu gostaria de usar uma outra parte da analogia. Agora pense que o piloto anuncia que o avião está tendo turbulência. Primeira coisa que nós fazemos, que eu faço, é olhar para a aeromoça. Como ela está se comportando? Ela está desesperada? Ou ela está no canto lendo o livro dela? Porque dependendo de como ela está, eu sei se a situação é tão ruim ou não é tão ruim. Então temos algumas pessoas que estão viajando pela primeira vez e eles realmente dependem delas, porque eles já estão com aquele medo. E o medo dobra se eles veem que todo mundo está com medo. Então, nós temos que pensar isso quanto aos nossos filhos. Quando as turbulências da vida vêm para os nossos filhos, quando eles são pequenos, são coisas pequenas, é um amigo que o maltratou na escola, ou qualquer coisa quando eles são adolescentes, são mais velhos, ou mesmo casados, são adultos, são outras coisas que talvez drogas, outra vez é um divórcio, ou a perda de um filho. Então, os nossos filhos vão olhar para nós, para ver como a minha mãe está, como ela está se comportando, que sentimento que ela está tendo. Ela está agindo com convicção e confiança. Então, se ela está, eu posso me acalmar agora, porque eu sei que está tudo bem, porque minha mãe está confiando em mim. Então, nós temos que lembrar de ser a aeromoça, como que nós queremos agir, não é? Com nossos filhos, quando eles passam por essas coisas na vida. Lembre que esses dois tipos de medo, apesar de eles serem comuns, que todos nós seres humanos sentimos, eles são irracionais. Nosso valor é infinito. Ele não muda. Imagina quando você vê um bebê quando ele nasce. Nós olhamos para esse bebê e vemos a sua preciosidade e sabemos que eles têm um valor infinito. Apesar que esse bebê nunca fez nada. Ali nós não estamos medindo o valor desse bebê por se ele se formou na faculdade ou se ele não se formou na faculdade, ou se ele tem essa carreira ou tem aquela carreira. Nós sabemos que o valor dele é infinito. E esse valor ele não muda nunca. Nós todos nascemos com o nosso valor. E ele não muda, independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Tem outra analogia que é muito famosa da cédula de R$100. Não é que a cédula de R$100, ela, se você amassa, ela ainda continua valendo R$100. Não importa o que você faz com essa nota de R$100. Então, vamos lembrar que nosso valor não muda independente de qualquer coisa. O outro medo, você tem que decidir, que é o de se sentir de fora, você tem que decidir em acreditar que as circunstâncias não estão acontecendo contra você, mas para você. Que existe um plano, que tudo está indo de acordo com o plano do Criador que nos criou a todos nós. Que Deus sabendo do que nós precisamos para crescer e nos tornarmos quem temos a capacidade de nos tornar,
Ele sabe exatamente as lições que nós precisamos aprender nessa vida. E não vai ser da forma fácil, serão experiências difíceis. As situações difíceis são as que nos ajudam a crescer, a nos tornarmos melhor. Nós precisamos delas. Então, por que será que às vezes nós queremos tirar isso dos nossos filhos? Nossos filhos também precisam delas, porque, afinal, nós queremos que eles cresçam. Quando, por exemplo, nosso filho está chorando, ele está gritando, vamos pensar numa criança pequena de 4 ou 5 anos e está ali gritando, chorando, se jogando no chão, eu não vou ajudar na situação gritando, falar, para de gritar e para de chorar. Talvez eu possa dizer para eles, eu entendo que você está nervoso, que você está irritado, que você está chateado. E você pode sentir a forma que você quer se sentir. Eu te amo, não importa se você está gritando, se você está chorando, isso não muda. Mas você vai ter que gritar no seu quarto. Vê a diferença de gritar e de falar, ok, eu tô vendo que você tá passando por isso, mas você vai ter que ir pro seu quarto. Ou que seja que você escolhe a disciplina que você escolhe dar. Isso só é um exemplo. Lembra que os nossos sentimentos não são criados pelo comportamento dos nossos filhos. Porque, por exemplo, nessa situação que eu acabei de dar, eu posso escolher como eu quero me sentir. E mesmo com outros casos com adolescentes ou com outros, como eu falei, com os filhos que já casaram, estão fora de casa, nós também podemos agir da mesma forma. Eu tô aqui para te ajudar, eu te amo, não importa que se você vai escolher fazer a escolha certa ou vai escolher errada, mas eu vou te falar o que eu acredito ser certo. E é isso que eu acredito ser certo. Então, o que podemos fazer? Ok? Mas sabemos que temos esse medo, então o que nós podemos fazer? Nós, podemos tomar a consciência de quais são nossas crenças e nossos valores. Como eu falei, será que a nossa crença é meu filho não pode passar por coisas difíceis? Ou tudo está indo contra nós? Esse mundo é injusto? Ou será que eu estou vendo isso é exatamente o que eu preciso? Ou isso é exatamente o que meu filho precisa para crescer? Tome consciência número 2 seria, tome a consciência da interpretação que você dá às coisas que estão acontecendo com eles ou está acontecendo com você ou ao seu redor. Por exemplo, se você passou o dia inteiro limpando a casa, para nós que temos filhos pequenos, meus filhos não são tão pequenos mais, mas ainda assim acontece isso. Para nós passamos o dia inteiro limpando a casa e eles chegam da escola e em 1 minuto, a casa tá uma bagunça. Você passou o dia inteiro, horas. Em 1 minuto, tá tudo uma bagunça. Ele chega em casa e você pensa, esses meus filhos não têm nenhuma consideração. Olha a interpretação. Meus filhos não têm nenhuma consideração comigo. Eles não entendem o sacrifício que eu faço, ninguém se importa comigo. Imagina que eles chegam e deixam a meia Imagina, eu não preciso nem imaginar, eu tô vendo o cenário na minha frente. Eles chegam, joga a mochila na porta, o sapato, tira a meia, fica no meio da sala. Eu posso interpretar, meus filhos não estão nem aí pra mim, ou eu posso conversar com eles, falar, sapato não fica na porta, eu ensino pra eles o que eles têm que fazer, eu posso ter uma consequência pra eles. Mas, na realidade, se nós paramos para pensar, será que nossos filhos no caminho de casa estão pensando, eu sei que minha mãe ficou o dia inteiro limpando a casa, então, de propósito, hoje, eu vou chegar, só porque eu não gosto dela, não tô nem aí pra ela, eu vou chegar e vou deixar o sapato na porta e jogar a meia no meio da sala. Não é irracional essas nossas interpretações às vezes. Então, nós temos que tomar cuidado com nossas interpretações. Então, lembre, 2 coisas que você pode fazer é tome consciência de suas crenças e valores e também a interpretação que você dá à sua situação. Muito obrigada por me assistir hoje. Espero que você tenha esse fim de semana fantástico. Nos vemos a semana que vem. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos
Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.